Qualquer coisa, quem precisar assistir novamente essa aula, esse comecinho, pode estar vendo na gravação da manhã, tá certo? Que eu também gravei o da manhã. Obrigada por ter lembrado, tá? Agora tá gravando. Pronto, pessoal. Aqui é a derme, onde tem todos esses anexos que eu mostrei para vocês, ó. Certo? A hipoderme, né? Que é a terceira camada de pele, é a camada mais profunda, tá bom? É aquela camada que tem aquele tecido subcutâneo, presença de gordura, tá certo? Ela tem uma função de depositar nutriente, nutritivo, tá? De reserva. Ela funciona como isolante térmico. Os pacientes que eles são mais obesos, eles tendem a suar mais, a sentir mais calor, tá? E sentir menos frio, exatamente por conta do excesso do tecido subcutâneo, do tecido da hipoderme, tá certo? Isso tem relação, tá bom? E também tem uma grande função de proteção quanto aos traumas, né, lesões externas, tá? Acaba que vai diminuir esse impacto, né? Dependendo muito do trauma, da lesão, tá bom? A gente vai falar disso mais na frente. E a hipoderme, ela facilita, né, a mobilidade da pele em relação às estruturas, né? Aos outros tecidos, tá? Qual é a principal função, pessoal, da nossa pele, né? Ela tem uma grande função de controlar a temperatura do nosso corpo, tá? É por isso que a gente tem sensações de frio, sensações de calor, tá bom? A gente tem aqueles arrepios, né? Ela tem essa grande função, tá? Essa sensibilidade. Ela também vai estabelecer uma barreira entre o nosso corpo e o meio ambiente, tá? Também existem essas fibras que são as responsáveis por essas sensibilidades, são as fibras nervosas sensitivas, tá? Que são responsáveis por todas essas sensações que falei para vocês, né? A sensação de frio, de calor, tá certo? De pressão, o tato mesmo, tá? Tudo isso é responsabilidade dessas fibras nervosas, terminações nervosas. Ó, a secreção sebácea, ela atua como lubrificante, né, como eu falei para vocês, e forma o manto lipídico da superfície cutânea. O que é esse manto lipídico? É exatamente essa gordura natural, né? Esse sebo natural que nós temos na nossa pele. Todo mundo tem, isso é normal, tá? Isso é uma proteção do nosso organismo, tá certo? É por isso que é ideal que você sempre esteja hidratando a sua pele também para ajudar nessa proteção, tá? E evitar utilizar produtos que ressecam a pele, tá bom? E muitas pessoas, elas tendem a ter a pele bem mais oleosa que outras, né? Pois é, o excesso dessa secreção, dessa glândula, tá bom? Sob a luz do sol, né? É importante tomar sol. Por quê? Porque a vitamina D, a pele vai sintetizar essa vitamina, tá? Vai trazer essa vitamina com grandes benefícios para o nosso organismo. Por exemplo, para os nossos ossos, tá? Por isso que é tão importante tomar sol, tá certo? Mais tomar sol que, por exemplo, na fase, trazendo aqui para nossa disciplina, né? Para a fase do idoso, é super importante tomar sol para adquirir a vitamina C, tá? Para estar fazendo esse fortalecimento ósseo, tá certo? E as lesões, né, pessoal? Agora as lesões propriamente ditas, as lesões por pressão, tá? Eu coloquei umas imagens aí um pouquinho pesadinhas, né? Não sei se tem algumas pessoas que não gostam muito, né, de ver algumas imagens assim do tipo, mas são imagens reais, pessoal, que acontece mesmo. E essas lesões por pressão, elas existem em locais que existem essas predisposições para o aparecimento dessas lesões, tá? A gente vê aí, ó, lesão no calcâneo, que é essa primeira foto, tá? Aqui na região pélvica, aqui na região sacral, tá bom? Ao lado das nádegas. São regiões muito comuns de ter o aparecimento de lesão. E agora a gente vai entender um pouquinho o que, que são essas lesões, como é que ela aparece e o que, que a gente faz para prevenir, tá bom? Lesão por pressão, elas são feridas que surgem na pele, tá? Quando a pessoa permanece muito tempo numa mesma posição, tá bom?
é causada com a diminuição da circulação do sangue nas áreas do corpo que ficam em contato com uma cadeira, com a cama, tá? Pacientes acamados, eles tendem muito a ter o aparecimento de lesão por pressão e é por isso que precisa ter muito cuidado. A mudança de decúbito é muito importante, tá certo? Olha, aqui tem outras imagens, tá? Aqui são imagens de regiões bem distintas. Aqui é a região lombar, novamente, ó, para vocês verem que é uma região bem predisposta. Aqui é o isquio, tá? Também é uma região lateralizada da pelve. Malelo é uma região lá do pé, tá? Esse ossinho que fica bem lateralizado aqui no nosso pé, em cima do calcanhar, bem predisposto esse ossinho que fica, bem proeminente, tá? E o calcânio, ó, tá certo? Novamente, né? O calcânio, ele já tem essa protuberância óssea, então já facilita muito o aparecimento de lesão. Ó, aqui são os locais mais comuns também, ó, como eu falei para vocês, falando aqui cefalopodal, tá? Da cabeça para o pé. Aqui na região occipital, ó, na cabeça, região posterior aqui, pessoal, é muito comum também, ó, aparecer aqui, tá certo? No ombro, no cotovelo, na lateral do quadril, na região lombar, região sacral, tá? Aqui na parte interior da perna, ó, no calcâneo, no malelo que está aqui na parte de dentro do pé. Todas essas regiões que tem protuberância óssea, ó, que a gente consegue tocar a pontinha do osso, são regiões bem predispostas a desenvolver uma lesão, tá certo? E aqui, pessoal, quero que vocês prestem muita atenção, tá? Nesse chamado de estadiamento da lesão por pressão. Um desenvolvimento da lesão, o aparecimento da lesão, como é que ela se desenvolve, como é que ela pode chegar. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte aqui dos estágios, né, da classificação da lesão. É muito importante que vocês entendam essa parte, tá certo? Deixa eu ver aqui se alguém falou no chat, porque eu vou ficar acompanhando pelo celular, que chega as mensagens bem mais rápido do que ficar mudando aqui no computador. O Matheus perguntou, professora, qual a função da oleosidade que fica em nossa pele? É exatamente para hidratar, tá? Imagina se a nossa pele fosse bem ressecada, bem ressecada. Se a gente se encostasse em qualquer lugar ou se machucasse, abriria uma lesão, tá? Então, é exatamente para hidratar a pele. A Samira perguntou, essas lesões por pressão surgem muito rápido? Surgem. Basta uma hora, basta algumas horas para elas se abrirem, né? Para elas começarem a abrir, a gente vai já ver isso. E demoram meses para se fechar, tá certo? A gente vai falar sobre isso. Olha, pessoal, o estágio 1, né? Como é que é o aparecimento dessa lesão? Às vezes a gente nem percebe ou acaba não dando muita atenção, né? Mas, por exemplo, os pacientes que são acamados, eles passam muito tempo naquela mesma posição e começa, ó, só com uma manchinha, tá? Com um aparecimento bem avermelhado, uma mancha bem avermelhada, a pele tá mais fininha, tá mais frágil, aí começa a aparecer uma vermelhidão, tá certo? Não branqueável. O que que significa não branqueável? Que você vai pressionar e ela não vai mudar de cor, tá? Lá naquela área ali que está bem avermelhada, tá certo? Normalmente, essa manchinha vermelha, ela vai aparecer em algum local que tenha proeminência óssea, naqueles locais mais comuns que eu falei para vocês. E vocês podem ver aqui na imagem que esse primeiro estágio, ele vai ter o aparecimento lá na epiderme, ó, na primeira camada mais superficial da pele, tá certo? Esse primeiro estágio, ele vai ocorrer lá na epiderme, tá bom? Vai aparecer essa manchinha vermelha, tá? Não branqueável, bem fina a pele. E é nesse momento que você precisa ter atenção para perceber, tá certo? O segundo estágio, tá? Vocês podem observar aqui na foto que já tem uma perda parcial, tá? Da epiderme, ó.
Vocês conseguem ver que aqui já não tem mais epiderme, aqui já tem alguma coisinha, ó. Já tem um pouquinho de epiderme, ainda tem, né, na verdade, um pouquinho de epiderme, mas olha como já está um pouco mais profundo, já chegou lá na derme, tá, pessoal? No estágio 2, ó, já chegou na derme, tá certo? Ainda é uma lesão superficial, mas já não se tem a parte da epiderme, já chegou lá na derme, tá? É muito parecido aqui como fica nessa lesão com uma queimadura, tá? Bem parecido, fica bem avermelhado como uma abrasão mesmo, que é a queimadura, características de queimadura mesmo, aparecimento de bolhas, tá certo? E ela fica bem com uma cratera, assim, com uma profundidade bem roseada, tá? Aí vocês podem ver aqui nessa imagem, ó, que ela já chegou na derme, tá? Um pouquinho, mas ela já chegou. Ela já tá bem roseada. Vocês viram naquela primeira foto que eu mostrei pra vocês? Olha, pessoal, essa parte roseada é a derme. Exatamente isso. Por isso que ela fica com essa cratera mais roseada. Entendeu? E o estágio 3, como é que é? Já não se tem mais presença de epiderme, ou seja, a primeira camada de pele já não se existe mais, tá? E já está tomada totalmente da derme, tá certo? O estágio 3, ele já está bem profundo, tá? Já está, chegou já na hipoderme, tá certo? Já não tem mais epiderme, já atravessou a derme e já chegou na hipoderme, ou seja, já chegou na terceira camada de pele, pessoal, tá certo? Mas não tem exposição de ossos, nem de músculos e nem de tendões, tá bom? Deu para entender? A camada 3 já não se tem mais epiderme, já atravessou a derme e já chegou na hipoderme. Deu para entender? Ou seja, já tem a presença daquele tecido subcutâneo, do tecido adiposo, da gordura. A gente já consegue observar, tá? Mas ainda não vai ter exposição óssea, nem exposição de músculos, nem exposições de tendões. Deu para entender? Lá no estágio 4, pessoal, já é uma perda total do tecido, de todos os três tecidos, já é uma lesão bem profunda, tá certo? Uma lesão bem grande, tá? Provavelmente, né? Dependendo muito do local. É uma lesão bem profunda, já chegou na hipoderme e já tem a presença e a exposição de ossos, tá? Dependendo do local, você já consegue ver ali, né? As faces dos ossos. Você consegue já observar umas pontinhas de osso, alguns tendões, musculatura, porque ficou tão profundo, né? Já atravessou a hipoderme, que você vai conseguir ver a exposição de ossos, tá bom? Normalmente fica uma lesão bem profunda, tá? Bem regular, tá certo? Algumas irregular, outras bem irregular, com as bordas, tá? E fica uma lesão bem feia mesmo, tá certo? E no estágio 5, pessoal, que não é chamado de estágio 5, é chamado de não classificado, tá certo? Por que não classificado? Porque ela já é uma lesão com perda total de tecido, tá? Ela já é coberta por esfarcelo e escara no leito da ferida. O que é isso, professor? Esfarcelo e escara. Ela já é uma lesão que muitas vezes já tem presença de necrose, tá? Muitas vezes, esse tipo de lesão, ele precisa ser encaminhado para o cirurgião para fazer uma raspagem, uma limpeza bem profunda, para a gente tirar esse tecido morto, saber o que é que tem de tecido vitalizado, de tecido vivo, se ainda tem presença de alguns vasos sanguíneos, tá certo? Precisa fazer uma limpeza dessa lesão, por esse motivo ela é chamada de lesões não classificadas, tá certo? Porque ela já está de um grau, tá? Que apresenta muitas, aqueles sinais logísticos que eu falei para vocês, tá certo? Essas informações aqui, pessoal, que eu peguei da SOBEST, tá certo? A SOBEST é a Sociedade Brasileira de Estomoterapia. Estomoterapia, ela é uma especialização da enfermagem, tá? Que cuide de feridas, tá certo? Toda essa questão de feridas, de lesão por pressão, de ostomias, tá? Isso tudo é de responsabilidade da enfermagem, tá certo? Principalmente
essa parte de estomoterapia, eles cuidam bastante disso. Então, existem já hoje outras atualizações que têm a 6ª classificação, tá certo? Mas eu não trouxe para vocês, eu trouxe essa que ela é uma das mais utilizadas, que são as 5 classificações, certo? Até aqui todo mundo entendeu? Ninguém? A Samira perguntou se é comum essa lesão chegar a esse último estágio, né? Mesmo com os profissionais perto cuidando. Sim, algumas vezes essas lesões elas chegam sim no último estágio, porque vai muito do organismo dessa pessoa, tá certo? Do paciente, vai muito de como é que tá o manejo, o cuidado, tá? Com essas lesões, tá certo? Ó, pessoal, e aqui tem essa prevenção, tá? Da lesão por pressão. Eu também peguei da Sobest, tá certo? São os passos, tá? São 5 passos que precisam ser realizados para que tenha esse cuidado para não aparecer, para não ter o aparecimento da lesão por pressão, tá certo? Eu não vou focar muito, pessoal, aqui nas lesões por pressão, no tratamento, tá bom? Eu não vou focar no tratamento, porque o tratamento, ele é mesmo de responsabilidade de acordo com prescrição médica, tá? Muito da responsabilidade da enfermagem, das enfermeiras estomoterapeutas, elas estão muito na frente, hoje em dia, desses cuidados com as feridas, tá certo? Essas lesões mais profundas, que não tem que não dá, né, para cuidar com esses dispositivos que hoje em dia existem muitos dispositivos, muitos curativos diferenciados, tá? Existem curativos com grandes tecnologias, existem muitas formas e a enfermagem estomoterapia, a estomoterapeuta está muito à frente, tá? Ela tem muita responsabilidade disso. Então, é por isso que com vocês eu não vou focar muito no tratamento, mas sim na prevenção. Porque a prevenção é de responsabilidade de toda a equipe de enfermagem, tá certo? Então, é super importante que vocês entendam todos os cuidados que precisam ser tomados para prevenir a lesão por pressão, tá? Alguns desses passos que inicia de avaliação de risco, que é o primeiro passo, a prevenção, em unidades de internação hospitalar, pessoal, por exemplo, lá no IJF, existe o CITRAF, tá? Não sei se alguém já ouviu falar, se alguém teve a oportunidade de conhecer, mas o CITRAF é um grupo de enfermeiras estomoterapeutas que elas ficam responsáveis por prevenir as lesões por pressão. E caso aconteça, né, e caso venha a ter o aparecimento de lesão por pressão, quem cuida dessas lesões por pressão são elas, tá certo? Elas fazem os curativos especializados, utilizam medicações especializadas, tudo de lesão por pressão é tratado com elas, tá certo? E hoje em dia existem inúmeros curativos diferenciados, curativos bem específicos, tá? E que bom que a enfermagem está na frente, né? Isso é muito bom. E essa avaliação de risco, de prevenção, em muitos hospitais é utilizada uma escala chamada escala de Braden. Eu vou falar aqui para vocês a título de informação, caso algum dia vocês, né, alguém fale e tudo mais, e vocês vão saber o que é. A escala de Braden, pessoal, ela é uma escala, tá? Utilizada pela enfermeira, a enfermeira que faz. Normalmente ela é aplicada na UTI, em UTIs, tá certo? Naqueles locais de internamento que os pacientes passam muito tempo internados, tá? Eles vão ficar muito tempo acamados, então eles vão ter um risco de desenvolver uma lesão por pressão, tá certo? Então, é aplicada a escala de Braden, que ela vai avaliar o risco que aquele paciente tem de desenvolver uma lesão por pressão, tá certo? É um paciente que faz a mudança de decúbito, ele é higienizado, como é que é a alimentação dele, né? Esse paciente tem grandes riscos, há quantos dias ele está internado? Enfim, é uma escala que ela tem vários pontos e é avaliado todos os dias enquanto aquele paciente está na unidade. O foco dessa escala é que ele não desenvolva, porque você está avaliando o risco, né? Mas eu estou falando aqui para vocês a título de informação e de conhecimento, tá bom?
O primeiro foco dessa prevenção aqui, de lesão por pressão, é exatamente essa avaliação de risco, mas eu vou falar outros modos que vocês podem fazer, estar fazendo essa avaliação de risco, tá? O segundo passo é o cuidado com a pele, que é super importante, a gente viu, a gente já falou sobre a pele, viu o quanto que é importante em todas as idades fazer o cuidado com a pele, tá? O terceiro passo é a nutrição, tá bom? Pessoal, a gente tem que ter muito cuidado, a gente já viu isso no decorrer das nossas aulas, que tudo que a gente coloca para dentro, a gente vai ter uma resposta de dentro para fora. Então, é muito interessante que a gente tenha esse cuidado do que a gente está se alimentando, se a gente se alimenta de coisas saudáveis, se a gente se alimenta de alimentos, uma alimentação saudável mesmo. A gente vai ter uma resposta positiva, né, do nosso organismo, e isso serve para tudo, né, para nossa pele, para tudo, pessoal, para todo o nosso organismo. A nossa imunidade é uma grande resposta disso, da nossa alimentação. Por isso que a nutrição, ela sempre está ali presente para tudo, tá certo? É muito benéfico. Então, a gente tem que ter muita atenção no que a gente vai se alimentar, tá bom? O quarto passo é a posição e o movimento, que é exatamente a mudança de decúbito, tá? Hoje em dia existem é muito falado isso, de mudança de decúbito, e é tão importante, né? É por isso que é tão falado, porque é algo muito importante. É fazer, sim, a mudança de decúbito a cada 2 horas, tá bom? A gente vai falar sobre isso, tá? E o quinto passo, pessoal, é a educação, né? O que adianta a gente falar, a gente fazer, a gente aconselhar e não fazer isso para o próprio paciente, para os próprios familiares desse paciente, né? Então, é importante que a gente faça essa educação em saúde, tá? Tanto com o paciente como com os familiares, com quem esteja cuidando dele. É muito importante. É um passo, é o quinto e último passo, mas não deixa de ser menos importante que os outros, tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu ver o chat, se alguém falou alguma coisa. O Matheus colocou, professor, é difícil o cuidado e o manejo de uma lesão por pressão dentro de uma unidade de saúde por conta dos micro-organismos e infecções? Sim, é muito difícil, tá? Gente, existem lesões que eu já presenciei lesões que elas têm a presença de, esqueci o nome agora, o nome técnico, tá? Porque eu não queria falar para vocês o termo usado hoje em dia. Mas eu vou míase, lembrei, pessoal. Todo mundo sabe aqui o que é míase? Alguém me fala aí no microfone, se souber. Tapuru. Pessoal, exatamente. Tapuru. Isso mesmo. É isso mesmo, tá? São tapurus mesmo. Infelizmente, eu presenciei isso já no hospital e é algo que dá dó, tá? Infelizmente, chegou naquela situação uma lesão por pressão na região sacral. Já dava para ver tudo, o osso, sabe? Tudo mesmo. Era quase irreversível ali, tinha que ter muito, 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 muito cuidado, mas eu acho que dava para reverter, com certeza, mas era algo assim muito delicado, muito difícil, tá bom? Então vamos lá. O primeiro passo, né, que é a avaliação de risco. O que é que vocês vão fazer? É super importante que essas áreas, né, de proeminências ósseas, que foram aquelas que eu falei para vocês, que são mais comuns de ter o aparecimento da lesão por pressão, seja avaliada pelo menos uma vez ao dia, tá certo? Observa como é que tá essas áreas, se tem presença de vermelhidão, se tá edemaciado, se tá mais fina, mais frágil, tá bom? Passar sempre o hidratante, tá? É muito importante, hidratante corporal, tá certo? E é importante avaliar pelo menos 2 vezes ao dia aquelas áreas que se submetem à pressão de dispositivos, como, por exemplo, o paciente que ele é acamado, tá? E ele faz o uso de dreno de tórax. Todo mundo aqui sabe como é que é o dreno de tórax? Que é aquele dreno que tem aquela sondinha, normalmente fica aqui pertinho das costelas, né? Fica aquela sondinha e o dreno fica no chão. Aquele vidro, aquele frasco fica no chão, drenando ali o tórax, né? E o paciente precisa ficar numa mesma posição, naquela posição acamado, né? Decúbito dorsal.
Então, por ele ficar nessa mesma posição e por ele estar utilizando esse tipo de dispositivo, e existem muitos outros, estou dando só um exemplo, já vai facilitar muito ele desenvolver uma lesão por pressão, né? Pode ser na região posterior da cabeça, na região sacral. Então, esses locais que têm dispositivos, é importante também que você sempre esteja observando, pelo menos 2 vezes ao dia, tá certo? Passo 2 é o cuidado com a pele, tá? É sempre importante manter a pele limpa e seca. Sempre seca, pessoal, nunca deixar a pele úmida, tá? Sempre estar hidratando essa pele com hidratantes corporais, com óleos, tá bom? E muita atenção a produtos com pH elevado, pH mais ácido, tá certo? Sempre evitar o ressecamento dessa pele. A pele já vai estar um pouco mais fina, um pouco mais frágil, você vai e coloca produtos mais ácidos, produtos que vão causar ressecamento, então você não vai estar ajudando nada, só vai estar piorando. É por isso que é sempre importante estar hidratando essa pele, tá bom? O AGL é excelente, tá, pessoal? Aquele óleo de girassol, que é algo, né, é bem em conta. E outra coisa, outro hidratante que é muito em conta e é muito, muito bom mesmo, é aquele da Nivea, o azulzinho escuro ao leite, se não me engano, que é 5 e pouco, 6 e pouco. Pessoal, esse é um dos melhores hidratantes, tá certo? Existem muitos outros, claro. Existem hidratantes bem mais caros, bem mais específicos, ricos em milhares de coisas, mas esse hidratante ele é tão eficaz quanto, tá? É uma dica aí que eu dou pra vocês. Aquele da Nivea, azulzinho ao leite. Acho que é assim. Mas ele é excelente, ele é bem concentrado, tá bom? Tem um cheirinho bem agradável e ele é ótimo para hidratação de pele, tá certo? Pacientes idosos que têm pele muito ressecada, ele é excelente, tá? O passo 3 é a nutrição, tá bom? Como eu falei para vocês, é muito importante, né? Manter uma alimentação saudável, tá certo? Com uma ingestão nutricional balanceada, igual que a gente falou na aula passada, tá? Vários nutrientes daqueles que eu falei para vocês, bem balanceado, tá bom? Rico em proteína, que é super importante. Manter sempre a ingestão de líquidos, tá certo? Água, principalmente. E sempre monitorar o peso, tá, pessoal? Por que o peso? Porque o paciente, se ele for obeso, tá, por exemplo, e ele precisar ser acamado, né, ficar acamado, vai dificultar bastante, tá, pessoal? Vai favorecer que ele desenvolva uma lesão, porque o peso vai estar causando uma pressão maior ainda nessa pele, então vai favorecer que tenha um aparecimento de lesão. Tá bom? Então é por isso que sempre esteja monitorando o peso desse paciente, tá? Ó, o quarto passo, tá certo? É a posição e o movimento. É exatamente a mudança de decúbito, tá bom? A cada 2 horas, tá certo? É muito importante, pessoal, fazer a mudança de decúbito, tá certo? Quando for realizar a mudança de decúbito, muito cuidado, tá? Muito cuidado para não roçar esse paciente nesse lençol, para não abrir uma lesão nessa pele desse paciente, tá certo? Então, muito cuidado quando também for realizar a mudança de decúbito desse paciente, tá? O uso do colchão especial, quando ele fala colchão especial, aqui no slide, está se referindo àquele colchão piramidal, que são várias piramidezinhas, mais conhecido também como colchão caixa de ovo. Alguém aqui já viu? Ó, esse colchão aqui, ó, vocês estão vendo? Esse colchão ele é muito conhecido, né, como caixa de ovo, e também muito utilizado, muito eficaz. Ele ajuda muito na prevenção de lesão por pressão. É por isso que os pacientes que ficam acamados, né, não. É para prevenir mesmo a abertura dessas lesões, tá certo? É importante também utilizar as almofadas ou então lençóis, tá? Panos, tá? Algo que redistribua a pressão. Como assim algo que redistribua a pressão? Assim, pessoal. Na hora da mudança do decúbito, é importante que você sempre preserve esses locais de proeminência óssea, tá? Por exemplo, aqui a região da cabeça, né? A região posterior, você sempre tá
deixando mais confortável, acomodando com um colchão, uma almofada, a região sacral, da mesma forma com a almofada, tá? O cotovelo, vocês estão vendo que sempre essas regiões com proeminências ósseas tá mais protegido para não estar entrando em contato, em atrito. Por exemplo, aqui, ó, a região interior do joelho, ó, osso, com certeza ia causar uma lesão, né? O paciente que é acamado passa muito tempo ali, com certeza ele ia ficar. Então é importante, sempre que quando você for fazer essa mudança de decúbito, ter atenção a nisso também, tá? Às vezes, pessoal, eu sei que incomoda, mas é importante isso, fazer essa prevenção. Aqui, quando o paciente é cadeirante, né, acamado, ó, olha aqui, pessoal, ajudando, né, a prevenir aqui, a preservar a região sacral, região lombar, que é uma das primeiras lesões que se abrem. Normalmente é uma das primeiras, tá certo? É aqui nessa região, ó. Então, muito cuidado, tá? Aqui são alguns exemplos ótimos, tá certo? Quando for fazer essa mudança. Ajuda muito. E o quinto e último passo, mas não menos importante, é a educação, é a orientação a esse paciente, orientar o porquê que ele precisa fazer essa mudança de decúbito, porquê que ele precisa tomar todos esses cuidados, tá certo? E falar, conversar com ele, com a família, é muito importante essa orientação, tá bom? Muitos desses pacientes e os familiares, as pessoas que são responsáveis, né, por essa pessoa que corre esse risco de desenvolver essa lesão, não entendem a gravidade, não entende o quão que é fácil, né, a abertura dessa lesão e o quão é difícil o fechamento dessa lesão, tá bom? É por isso que é super importante fazer essa orientação para o paciente e para os familiares, tá bom? Fazer essa educação em saúde. Ó, e aqui vão mais alguns cuidados para a gente reforçar essa prevenção, tá? Vamos ter muita atenção nessa mudança de decúbito, tá certo? Rigorosamente a cada 2 horas, tá bom? Muito cuidado quando for mudar esse paciente, essa pessoa de lugar, pessoal, mudar de posição, evitar que essa pele seja roçada no lençol, tá bom? É uma pele que ela já tá mais fina, já está mais frágil, então ela é muito mais fácil de abrir ali uma lesão. Então, muito cuidado para não estar empurrando esse paciente, roçando esse paciente na cama, no colchão, no lençol, tá certo? É importante que a roupa de cama, né, que o lençol da cama esteja bem esticado, porque eu não sei se vocês já perceberam, mas até quando a gente vai dormir e tem muito lençol, ou a coxa tá meio frouxa na cama, a gente acorda cheio de marcas, né? Cheio de marcado, né? Acontece isso comigo, não sei com vocês. Mas se a gente já acorda com essas pressões, né? Isso é uma pressão que fica, tá? O peso do nosso corpo, ó, pressionou ali naquele lençol e ficou marcado. E se a gente, né, acontece isso com a gente, imagina com esse paciente que passa o dia todo, à noite, à tarde, todo o tempo ali naquela cama, em cima daquele lençol, no mesmo lençol. Então é muito importante que mantenha esse lençol bem esticado para não estar causando nenhuma marca. Começa simplesmente só com a marquinha, depois fica vermelho e aí vai todo aquele processo que eu falei para vocês. Então basta um pouquinho para se tornar grande. Então tem que ter cuidado nessas coisas pequenas, tá certo? Então, manter essa roupinha de cama bem esticada, não deixar dobras, tá certo? Não deixar rugas no lençol, tá bom? Se o paciente ele é cadeirante também, precisa de ajuda, tá certo? É importante que a gente ajude ele a aliviar o peso do corpo que fica sobre essas nádegas dele, tá? Ajudar ele a mudar de posição também, sempre colocar aqueles conchinhos, aquelas almofadas, né, que eu falei para vocês. Isso também ajuda muito no alívio dessa pressão, tá certo? Ó, existem alguns apoios, tá, pessoal? Que alguns pacientes que eles ficam acamados, eles podem estar fazendo essa mudança de decúbito sozinho, dependendo muito da limitação física dele, da capacidade dele, tá? Utilizando esses apoios, que são aquelas barras, né? Desculpa, tá, pessoal? Meu cachorro. Mas coisas da vida real, tá? Coisas que acontecem nessas aulas online que são inevitáveis, mas enfim. Vamos voltar aqui, tá? Existe
existem algumas barras, né, que ajudam muito na mudança de posição. Aquelas barras laterais de apoio, tá? Eu vou até mostrar aqui pra você. Ó, essas barras laterais, tá bom? Que pode ser colocado na cama. Isso aí são adaptações ambientais, tá? Serve tanto para a segurança do paciente, como também vai servir para ele se ajudar nessa mudança de decúbito, tá certo? Também existem essas barras superiores, que elas são colocadas no teto, tá bom? Na cabeceira, tá? Se a família e tudo não conseguir, gente, fazer essas fixações dessas barras, pode fazer um improviso, tá? Com faixas de pano, tá bom? Amarramos faixas de pano lateralizado, tá bom? Nos pés da cama, na cabeceira, tudo isso ajuda o paciente a fazer pelo menos essa mudança de decúbito só, se ele conseguir, tá certo? Utilizar também o colchão, como eu já falei para vocês, do tipo caixa de ovo, tá? Piramidal, né? Como vocês queiram. Ajuda a prevenir o aparecimento dessa lesão. É tão importante quanto, né? Esse colchão, tá certo? É importante também proteger esses locais, ó, com mais saliências, né? Com protuberâncias ósseas, com panos, almofadas, daquele jeito que eu mostrei para vocês, ó. Só recapitulando as informações, tá? É muito importante as faixas, os colchões, tudo isso serve como prevenção, tá certo? Ó, outra forma também de prevenção é na hora do banho, tá? Evitar esfregar essa pele com força, tá, pessoal? Porque a pele, ela já tá ali fina, já tá frágil, então pode romper. Até no banho mesmo pode romper, tá certo? Sempre fazendo movimentos mais suaves, tá? Usa uma quantidade de sabonete pequena. Por exemplo, muitas pessoas, elas gostam muito do uso do Aceptol, né? E eu sempre oriento que quando for utilizar o Aceptol, eu não gosto, tá, pessoal? O Aceptol é algo que resseca muito a pele, tá? Então, eu sempre gosto de indicar sabonetes mais menos que não seja o Aceptol, tá? Que sejam mais hidratantes do que resseca, do que esse que resseca a pele. Mas caso tenha um Aceptol e só precise utilizar, só tenha ele para utilizar, eu sempre indico colocar algumas gotinhas na mão e diluir um pouco na água, tá? Assim fica menos agressivo, não tem problema, tá bom? Então, se for utilizar esse Aceptol, né, utilize em menos quantidade para não ressecar tanto a pele, tá certo? Se for pacientes que fazem uso de fraldas, pessoal, como a gente já falou, né? Imagina um idoso, né? Que precisa fazer uso de fraldas, tá? Que precisa ficar acamado e é um paciente que tem grandes riscos de desenvolver uma lesão. Ou é um paciente que já tem uma lesão na região sacral e ainda faz o uso da fralda. Pessoal, precisa ter muito cuidado, porque ali aquela fralda cheia, né? De urina, de fezes, pode entrar em contato com essa região lombar aqui entre as nádegas, né? Pode infeccionar essa lesão. Então, é importante que sempre quando esse paciente estiver com a fralda suja, troque imediatamente, tá certo? E realize uma higiene dessa região com água e sabão e deixe a pele bem sequinha, tá? Nunca deixe ficar a pele úmida, tá bom? E após o banho, né, é importante fazer uma massagem no corpo com um hidratante, tá? Essa massagem, ela tanto vai beneficiar para hidratar essa pele, como ela vai melhorar a circulação. A circulação ajuda muito também na prevenção da lesão. Ok, pessoal, todo mundo entendeu? Alguém ficou com alguma dúvida? Tem muitas dúvidas, né, no chat. Tô vendo aqui. Ó, a Raquel perguntou: esses cuidados devem ser tomados logo quando o paciente entra no estágio está limitado ao leito? Isso acontece? A realidade é que isso só começa quando já começa a aparecer sintomas. Essas prevenções que eu tô falando, Raquel, são prevenções para não ter o aparecimento da lesão. Combinado? Assim, né? Um paciente, aconteceu algo, né? Alguma patologia, alguma doença, foi acometido por alguma doença, e infelizmente ele vai precisar ficar acamado.
desculpa, vai precisar ficar acamado, né? Durante um período bem longo, ali na cama. Então, esse paciente, só pelo fato dele já ficar acamado durante um período bem prolongado, ele já tem grandes riscos de desenvolver uma lesão. Então, você vai tomar todos esses cuidados de prevenção para que ele não desenvolva a lesão. Combinado? Entendeu? A Maria do Socorro colocou: uma causa comum é ficar deitado sobre uma determinada parte do corpo por muito tempo? Sim, principalmente a parte do corpo que tem protuberância óssea, que são aqueles que eu falei lá no comecinho da aula. Cotovelo, essa parte posterior da cabeça, região sacral, lombar, essa parte lateralizada aqui da síntese púbica, tá bom? Calcânio, tá? Todas essas regiões que têm essa protuberância óssea tendem a ter o aparecimento de lesão por pressão, tá bom? A Raquel colocou: no campo de estágio, quando não há almofada, colocamos lençóis para as mudanças de decúbito. Também é uma opção, até em casa mesmo, tá certo? Não necessariamente precisa ser só almofadas, o lençol também resolve, tá bom? A Ângela colocou: a avó do meu esposo teve uma bactéria na qual o nome... Fournier, né? Essa bactéria é contagiosa. A síndrome de Fournier ela teve, não foi? A Raquel colocou: a prevenção sempre será a melhor escolha. Exatamente, sempre, pessoal, de tudo, tá? Não é só da lesão por pressão, é de tudo, tá certo? Então, o aparecimento dela seria por descuido do plantonista? Não seria por descuido, tá? Mas, assim, vocês sabem a realidade dos hospitais, né, hoje em dia. São poucos profissionais para uma grande quantidade de pacientes, né? E é uma sobrecarga muito grande, pessoal, envolve muitas coisas. E eu não falo só em situação em âmbito hospitalar. Nas residências mesmo, existem muitos pacientes que ficam acamados, tá? E não tem um cuidado tão necessário que precisa ter dos próprios familiares, dos próprios cuidadores, tá certo? Então, é importante sempre reforçar essa questão da prevenção, tá bom? Ó, outra coisa que é muito importante, como a gente falou até no início, quando nós falamos da pele, é o tomar sol, tá bom? 15 minutinhos a 30 minutinhos, durante o comecinho da manhã e o finzinho da tarde, pessoal, para ter um fortalecimento dessa pele, para fixar essas vitaminas, no caso a vitamina D, que é muito importante para a estrutura óssea, tá bom? Se tiver alguma lesão, já ajuda na cicatrização dessas feridas, tá certo? Tomar sol não é o sol de 3 horas da tarde, nem o de meio-dia. É o sol frio, aquele solzinho gostosinho do comecinho da manhã e do finzinho da tarde, tá bom? Procurar sempre alimentar. Essa questão aqui da alimentação é o seguinte: evitar fazer alimentações que tenha farelos, algo do tipo, que caia, né, na cama, principalmente se for idosos, tá? Porque pode cair alguns farelos e ali o idoso pode estar entrando em contato, né, com a pele e começar, esse farelo vai causar uma pressão aqui na pele, né, e pode abrir uma lesãozinha, tá? Esses resíduos desses alimentos. Então, alimentar o idoso na cama só se realmente for necessário, tá bom? E ter muito cuidado para que não caia esse tipo de alimento na cama. E se cair, ter cuidado para depois limpar. Tá vendo, gente? São pequenos detalhes, né? São cuidados bem pequenininhos que pra gente não parece ser nada, mas que fazem muita diferença para quem tá passando numa situação dessa, tá certo? Faz total diferença. Só um minuto. Ó, pessoal, Professora, pode falar. licença, fica uma pergunta minha lá em cima, eu acho que você não viu. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem é que tá falando? É a Raquel. Eu vou falar por aqui, posso? Pode. Pronto, é sobre essa lesão por pressão. Todos esses estágios precisa de revestimento ou só algumas? Como assim o revestimento que você fala? Algum revestimento assim, para ou proteção ou para ajudar na cicatrização? Não, você fala da proteção com os lençóis, almofadas, é isso? Não, em relação a algum medicamento, alguma substância, ou só.
Não sei, para colocar em cima da LPP para ajudar na cicatrização e proteger. Sim, o que que tem? Precisa? Precisa. Aqui no tratamento eu não vou focar disso com vocês, tá certo? Como eu tinha até falado. Por quê? Porque hoje em dia, pessoal, existem muitas tecnologias, outros tipos de curativo, existem inúmeros tipos de curativo bem específicos para cada tipo de lesão, dependendo muito de como que a lesão se apresenta, tá? E isso essa é de muita responsabilidade da equipe de estomoterapia, vai muito da prescrição médica, e é algo que eu não vou focar com vocês, tá? Porque vai muito do tratamento, de como que a ferida está se apresentando naquele momento. O que é muito de responsabilidade em termos de lesão por pressão, ela é muito responsabilidade da equipe de enfermagem, em termos de prevenção, tá bom? Essa parte de tratamento, ela é muito específica, tá? É mais da especialização do pessoal da estomoterapia, tá certo? Deu para entender? Mas, assim, respondendo à sua pergunta, existe sim muitas camadas, curativos barreiras, muitos curativos bem especializados, tá bom? Bem diferenciados mesmo, para tratar esses tipos de lesão por pressão, tá certo? Ok, obrigada. O Matheus, né, colocou assim, em caso de uma lesão por pressão de alta complexidade, tem como reverter, como, por exemplo, fazer com que crie pele novamente? Tem, mas é bem complicado. São tratamentos, assim, pessoal, que duram meses, tá? Muito tempo, anos, tá certo? Dependendo muito do grau, como eu até falei para vocês, é preciso fazer uma limpeza cirúrgica, aí já vai um ato médico, tá certo? Então, é algo que é muito complicado de ser tratado, tá? Por quê? Porque, assim, pensa aqui comigo. Imagina uma pessoa que tem uma lesão por pressão na região aqui, pronto, nessa região posterior da cabeça. Abriu uma lesão, tá? Abriu uma lesão, porque essa pessoa estava encostada, tá? Aí ali vai ser feito um curativo, uma limpeza bem específica, uma coisa bem, né, especializada. Mas a pessoa nunca mais ela vai encostar a cabeça? Nunca mais ela vai encostar a cabeça na cama? Não, pessoal, ela sempre vai encostar. Ela sempre vai se manter na mesma posição, tá? E isso dificulta, né? A gente não vai poder prender a cabeça da pessoa para ela nunca mais encostar ali para ajudar a cicatrizar. Não. Isso é para tudo. Imagine se fosse na região sacral. Quer dizer que ela ia ficar eternamente de lado? Não. Ela vai ter que ficar em algum momento na posição de decúbito dorsal e, infelizmente, ela vai ter que estar fazendo pressão novamente ali naquele local. E é por isso que se chama lesão por pressão, porque causa uma pressão na pele e dificulta muito a cicatrização dessa lesão, dessa ferida, quando abre. Quando abre, pessoal, é muito difícil tratar, é bem complicado, mas não é impossível, tá? Não é impossível, como eu já falei, existem muitas tecnologias, medicações diferenciadas hoje em dia, tá certo? Para se tratar lesões por pressão, é algo muito sério em todos os hospitais, existem protocolos, tá? Existem protocolos pela Anvisa de tratamento de lesão por pressão, de manejo no cuidado de lesão por pressão, principalmente de prevenção. Existe protocolo de prevenção, como eu falei para vocês, a escala de Braden é um desses protocolos. Certo? Deu para entender todo mundo? Ninguém respondeu, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode falar, tá bom? Eu entendi, obrigada. Nada, querida. Então, vamos lá. Como eu falei do tratamento, né, ele é muito específico, tá certo? Mas o que é de grande responsabilidade de nós, né, aqui da enfermagem, nunca esquecer, pessoal, de tomar todos aqueles cuidados que eu falei para vocês, tá? De realizar a mudança de decúbito, a mudança de posição, manter sempre essa área limpa, seca, hidratada, tá bom? Seguir todas aquelas orientações que eu falei para vocês, tá certo? Ó, e sempre lembrar, vocês levem isso para a vida de vocês. É muito fácil abrir uma lesão, né? Ela leva 1 hora para surgir, para abrir, né? Daquele jeitinho lá que eu mostrei para vocês, os estágios.
Mas para cicatrizar, pessoal, ela leva meses, tá certo? Leva muito tempo, tá bom? Então tem que ter essa prevenção, tem que tomar todos esses cuidados que eu falei para vocês, tá certo? Alguém ficou com alguma dúvida aqui nessa parte de lesão por pressão para a gente passar para para o outro assunto de sondas? Professora, eu posso falar por aqui, porque senão não dá tempo de escrever. Pode. Pronto, no caso da lesão por pressão, quem está mais assim dando assistência ao paciente é o técnico, né? Sim. Aí a gente tem como apoio algum papel para a gente ir marcando esse horário, tipo assim, um apoio assim, para a gente saber assim, não se perder, devido a ter muitos pacientes, ter uma Na, ficha onde a gente deve ir marcando assim, pronto, tal horário, já troquei, já mudei aqui o paciente tal e tal. Sim, existem sim, gente. Em todos os hospitais, como eu falei para vocês, existem protocolos, tá? Lá, esses protocolos é de rotina. Então, já tem muitas unidades, né? Já tem horários pré-determinados, por exemplo, às 9, às 11 e assim vai, a cada 2 horas. Então, já tem horários pré-determinados, você só vai seguir aqueles horários. Em muitas unidades hospitalares acontece assim, tá certo? Ok. E existem sim, também formulários, tá? Todo o protocolo que você vai fazer, vai dizer que fez, como fez, o que foi que fez, carimbar e assinar, tá certo? É tudo bem registrado, tá? É algo muito sério. Mas alguém tem alguma pergunta? Pra gente dar um intervalinho. Dar um intervalo não, né? Eu quero. É porque de manhã eu consegui fazer essa primeira parte até o intervalo, mas como ainda falta um tempo para o intervalo, eu vou entrar na parte de sondas. Alguém ficou com alguma dúvida sobre essa questão de lesão por pressão? Esse é o momento de perguntar para a gente conversar, para passar para um novo assunto, tá bom? Podem perguntar. Ninguém? Posso passar então? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar agora sobre as sondas vesicais, tá? Sonda vesical, cateterismo vesical é a mesma nomenclatura, tá bom? Se diz respeito ao mesmo ato, só muda, só modifica a nomenclatura, tá certo? O que é uma sonda vesical, professora? É uma sonda que ela é introduzida na uretra, tá? Tanto feminina como masculina, tá certo? Ela é introduzida e ela chega até a bexiga. E ela vai drenar toda a urina que tem nessa bexiga, tá certo? Através de um orifício que tem na pontinha dessa sonda. Então, ela vai drenar essa urina que tem nessa sonda e vai passar por essa sonda e chegar até o saco coletor. A gente vai entender já já como é que todo esse mecanismo funciona, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Qual é o conceito, né? O que significa cateterismo vesical? Exatamente isso que eu acabei de falar para vocês. É a introdução de uma sonda, né? Ou catéter, tá? Que é a mesma coisa. Na uretra, para chegar até a bexiga, tá? Para chegar até a bexiga através da uretra, tá certo? A introdução dessa sonda. E existem duas técnicas, tá? Que podem ser feitas. Alguém aqui já foi preciso assim, se submeter a algum tipo de procedimento? Alguém aqui já foi passado uma sonda? Alguém já recebeu uma sonda, né? Eu não, graças a Deus, isso deve ser muito incômodo, principalmente Demais. nessa região aí. Demais, gente. É muito incômodo mesmo, tá? Que bom, graças a Deus que não precisou, né? Mas realmente, pessoal, é algo que incomoda, é um pouquinho doloroso, apesar de utilizar anestesiazinha, xilocaína, né? Mas assim, é algo bem que incomoda mesmo, tá certo?
Muita gente falando, eu nunca, eu não. Que bom, né? Porque não desejo isso pra ninguém, tá? É péssimo. Mas enfim, vamos lá. Existem dois tipos de técnica, tá certo? Existe a sondagem de alívio, tá? E a sondagem de demora. Qual que é a diferença? A sondagem de alívio é aquela que ela é introduzida à sonda e após o esvaziamento da bexiga, essa sonda é retirada. Ela é descartada e jogada fora, tá bom? Ela é uma sondagem momentânea. O paciente chegou com algum problema e precisa passar uma sonda para aliviar essa bexiga, né? Aliviar essa bexiga cheia de urina. É passada uma sonda, tá? Agora, a sonda de demora, ela é diferente, ela tem uma permanência maior, tá? Ela fica durante alguns dias, né, por conta de algum quadro, né, alguma patologia que esse paciente apresentou, e ele vai precisar ficar fazendo uso da sonda. E é utilizada uma sonda de demora. Aqui é a diferença das duas sondas. A sonda de demora, ela é chamada também de sonda de Foley, tá certo? Ela tem esse material mais emborrachado, ela é um pouco mais grossinha, tá bom? Existem inúmeros tamanhos, tá certo? E aqui o orifíciozinho que eu falei pra vocês, ó, esse orifício ele chega lá na bexiga, tá? E existem duas saídas. Eu vou dizer pra vocês para que serve cada saída. E essa daqui é a sonda de alívio. Vocês verem que ela não tem muita coisa, né? Ela tem também um orifíciozinho aqui, ó, na saída, que é por onde vai passar a urina, tá? E uma única saída. E a gente vai já descobrir e entender qual a diferença de uma e qual a diferença de outra. Mas de cara a gente já vê que é uma grande diferença, né? Uma outra. Alguém aqui já viu pessoalmente alguma sonda dessas? Sim. Só. A Raquel, algumas pessoas falaram que sim, né? Professora, Pode falar. uma pergunta assim, porque eu não sei como eu nunca vi, tipo, nem foto, tipo, a entrada, assim, tipo, da uretra, ela é dessa largura aí, porque parece grossa essa sonda. Ela é um pouquinho grossinha, tá? Mas você disse que nunca nem viu. Por foto, no caso, a uretra feminina, É, Eu tenho uma foto aqui, ela é foto de desenho. Eu vou procurar, mas dá pra verificar bem. Eu vou mostrar. Depois do intervalo, eu procuro e mostro pra vocês. certo. Pra vocês terem uma noção do local, tá? Pra saber mesmo, tá certo? Mas, pessoal, o cateterismo vesical, em algumas unidades, ela é feita por cirurgiões, tá? Porque realmente eles ganham pela passagem da sonda, mas é de responsabilidade do enfermeiro, tá bom? Normalmente, em algumas unidades hospitalares, o enfermeiro ele passa a sonda e o técnico ele retira, tá? Quando é prescrito, tudo através de prescrição médica, tá certo? E existem muitos cuidados na hora da passagem dessa sonda e existem muitos cuidados também que precisam ser tomados na hora da retirada, tá certo? Esse tecido aqui, esse tecido não, desculpa, esse material dessa sonda de alívio aqui, sonda de Nelaton, tá? Conhecida também, ela é bem mais flexível, mais molinha, tá certo? É uma sonda mais curta, tá? E essa outra aqui, sonda de demora, ela é um pouquinho mais grossinha mesmo, mas ela tem inúmeros tamanhos, tá certo? Vai depender se é criança, se é adulto, se é idoso, tá? Então vamos lá para a gente saber qual é que é as indicações, né? Qual é a indicação da sonda vesical de demora, tá? Também, como eu falei para vocês, conhecida como sonda de Foley, tá? Ela é uma sonda de 2 ou de 3 vias, tá certo? Eu vou explicar para vocês a diferença dessas 3 vias. A gente viu que aqui tem 2 vias, ó. Mas existem ela de 3 vias, tá? Eu vou mostrar para vocês. E essa sonda ela é utilizada, né, em paciente que não é capaz de urinar espontaneamente ou de controlar a saída da urina, tá certo?
no período perioperatório. O que é o período perioperatório, tá? É o pré, o durante e o pós-operatório, tá certo? Alguém que vai se submeter a algum tipo de cirurgia, tá certo? É passado a sonda e permanece com a sonda após a cirurgia. Por conta da anestesia, acaba não tendo controle do esfíncter, tá? É por isso que é passada a sonda. E qual é a sonda que é passada, pessoal? A sonda de demora, tá bom? Muitas vezes também a sonda de demora, ela serve para mensurar o débito urinário nos pacientes críticos, tá certo? Alguns pacientes, por exemplo, com problemas renais, tá? A gente precisa estar mensurando o débito urinário, como é que aquele paciente está urinando, quanto que ele está urinando, ele está ingerindo líquido, está ingerindo medicação, e precisa ter um controle, né, desse esvaziamento. Então, a gente utiliza a sonda de demora para estar mensurando esse débito urinário, se chama balanço hídrico. Também é feito pela enfermeira e os técnicos da unidade, tá certo? A sonda de demora, né, como eu falei para vocês, pode ser colocada pela equipe de saúde, já falei isso para vocês. Normalmente, em algumas unidades é enfermeira e outras unidades é o cirurgião, certo? E também existe, pessoal, as contraindicações, né? Aquelas situações que não pode ser passada uma sonda vesical de demora, tá? Precisa ficar muito atento a isso, como, por exemplo, a uretrorragia. O que é a uretrorragia? É o sangramento na uretra, tá bom? Vou voltar aqui, ó, para explicar. Deixa eu... Essa imagem, pronto. Ó, a uretra, pessoal, da mulher, ela é muito pequenininha, tá? Tem 3 a 5 centímetros, tá bom? Bem pequena. É por isso que a mulher tende a ter mais infecções urinárias do que o homem, porque ela tem um canal uretral menor. Então, ali corre mais riscos, é mais fácil da bactéria ter acesso. Já o homem, né, como a uretra é na região peniana, ela vai muito ela é maior. Então, já tem mais dificuldade da bactéria ter acesso à região uretral. O homem tem menos infecções urinárias do que a mulher por conta disso, tá bom? E o que é a uretrorragia? A uretrorragia é o sangramento que tem aqui na uretra, tá? A presença de sangramento. E por onde é que está aparecendo esse sangramento? Muitas vezes pode ser por alguma lesão, pessoal, que foi causado aqui na uretra, ou alguma lesão aqui na bexiga, né? E é saído pela uretra, tá bom? É por isso que é chamado uretrorragia, que é a presença de sangue na uretra, tá certo? E também pode ter a presença de hematoma, equimose, né, o edema do períneo, tá certo? Tudo isso são contraindicações de que não pode ser passado uma sonda vesical de demora, tá bom? E existe também a hipertrofia prostática. Eu até já falei para vocês que isso é comum nos idosos, principalmente idosos homens, né? No caso dos homens, a hipertrofia prostática, que é o aumento daquela próstata. Ó, eu vou colocar nessa foto que é melhor de vocês verem. Aqui não tem onde fica a próstata, mas ela fica mais ou menos aqui, ó, atrás, tá? Aqui é a bexiga, tá certo? E aqui fica a próstata. Como essa próstata ela vai aumentando de tamanho, pessoal, ó, e aqui fica a uretra, aqui é a sonda, tá? Mas imagine que seja a uretra, tá bom? Aqui é exatamente onde a sonda é exatamente na uretra, a passagem da uretra. Então, imagine que a próstata fica aqui, ó, e ela vai aumentando, 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 ela vai acabar comprimindo, ó, essa região, esse caminho uretral. A uretra vai comprimir mesmo, tá? É por isso que os homens têm, quando a gente falou dos idosos, né, naquelas mudanças fisiológicas, ele tem até aquelas dificuldades de urinar, né, e tudo mais, e quando apresenta a hipertrofia prostática, é exatamente por isso, por essa compressão que essa próstata aumentada vai fazendo aqui na uretra. Deu para entender? Legal, né, pessoal? Entender assim é porque não era para ter colocado uma próstata aqui para ficar melhor. Mas eu acho que deu para entender, né? Então, outra situação também que não pode estar passando a sonda vesical é na presença dessa hipertrofia prostática, tá? Ou prostatite. O que é a prostatite? É a inflamação dessa próstata, tá certo? Ou uretrite. O que é a uretrite? É a inflamação da uretra. A uretra está inflamada, apresentando sinais flogísticos. Então, tudo isso impede a passagem da sonda, tá certo?
A Raquel, a Angela falou assim, essa sonda de Newton uso com minha patroa. A Raquel colocou, faz sondagem de alívio nela, em casa. Ângela. A Raquel colocou, quantos dias o paciente fica com uma sonda de Foley? Mais ou menos 7 dias, tá? Eu acho que tem aqui no slide, eu vou ver se tem no slide, mas só te respondendo adiante, tá bom? A Samira colocou, em todo paciente que vai fazer uma cirurgia é passado uma sonda? Normalmente sim, dependendo da cirurgia, da quantidade de horas da cirurgia, tá certo? Porque o paciente vai receber uma anestesia e ele não vai ter o controle do esfíncter, então ele pode se urinar, tá? E também é importante para estar verificando o débito urinário, tá certo? Para monitorar hemodinamicamente esse paciente, tá? A Ângela colocou sim, né? Ah, tá certo. Ok. Ó, pessoal, e como que é, né? E como que é a passagem da sonda vesical, tá? A sondagem vesical, pessoal, ele é um procedimento estéreo, tá bom? É um procedimento que precisa ter muitos cuidados, tá? Porque imagina vocês vão Sim, estar cadê? Tá vendo o valor dela? Ah, Quanto foi que essa disse que tem aqui? Acho que tem alguém que tá com o áudio ligado. Deixa eu tentar desligar aqui. Desligou o áudio? Acho que deu para desligou, né? Certo. Vamos continuar. Pronto, pessoal. Como eu estava falando para vocês, como é que é esse procedimento da sondagem vesical, né? A sondagem vesical, ela é um procedimento que é estéreo, tá? Precisa ter muito cuidado na hora da passagem dessa sonda, tá certo? Apesar de muitas vezes, quando mesmo tomando todos os cuidados, o paciente ainda apresenta infecção urinária, tá certo? Talvez não foi por conta do manuseio, de como foi inserida essa sonda, tá? Mesmo tomando todos os cuidados, ele apresenta a infecção urinária. Mas por que, professora, que ele apresenta? Gente, é um dispositivo, tá? É um corpo estranho ali que foi inserido, que foi introduzido, tá certo? As bactérias a gente não vê, e mesmo tomando muito cuidado, acaba, né, que contamine em algum momento, tá? Mas o ideal é que não contamine de forma alguma, tá certo? Porque é algo que você vai estar inserindo ali num órgão, tá? Vai ficar durante alguns dias, tá certo? Então, o ideal é que tome todos os cuidados, seja um procedimento estéril, tá bom? Então, vamos lá. Aqui é a sonda, tá? A sonda vesical de demora, sonda de Foley, tá bom? Normalmente ela vem assim, pessoal, ó, tá? Vocês estão vendo uma diferença? Que aqui ela tá retinha e aqui tem um balãozinho que se chama cuff, tá bom? Aqui ela tá lisinha e aqui ela não está, ela está com ar, tá? Essa sonda é inserida na uretra, tá bom? Antigamente, saiu uma nota, na verdade, esse ano passado, que a gente tem que testar o balãozinho, tá bom? Antes de introduzir, para saber se ele vai estourar, se ele realmente está enchendo. É introduzido normalmente com 10 a 15 ml de ar, tá certo? Hoje em dia, né, saiu essa nota do Ministério da Saúde e diz que não precisa mais fazer o enchimento desse cuff antes de introduzir a sonda, testar o cuff antes de introduzir a sonda. Muitas pessoas acabam que testam antes, outras não testam, tá certo? Mas o Ministério da Saúde preconizou que não precisava mais testar, tá? E como eu falei para vocês, existem duas saídas, né? Duas saídas. Essa saída mais larguinha, pessoal, aqui é onde você vai introduzir a bolsa coletora, tá bom?
E essa segunda saída é onde você vai introduzir a seringa com o ar para encher o balão, tá bom? Aqui é a entrada para encher o balão e aqui é onde você vai introduzir a bolsa coletora. Ó, não sei se vocês conseguem ver aqui na foto, tá? Aí você vai, essa sonda, ela vai ser introduzida. Quando eu falo sonda, eu estou me referindo apenas à sonda mesmo, não à bolsa coletora, tá? Vai ser introduzido na uretra, tá bom? Aqui no caso, no sexo masculino. Vai ser introduzido na uretra e ela vai chegar lá na bexiga. Quando chegou na bexiga, pessoal, o cuff, ele vai ser cheio de ar, tá? É o momento que vai ser colocado, introduzido o ar, e ele vai encher. E qual é a finalidade, né? Para quê, professora, que precisa encher esse cuff? Para ele ficar, ó, bem fixo, para a sonda ficar fixa lá na bexiga e não ter um vazamento de urina, tá, pessoal? Vocês estão vendo que ela está impedindo que a urina saia, ela vai sair apenas pela o orifício da sonda. Então, aqui, ó, vai ter a passagem de urina, ela vai vir, a urina vai descer e vai se acumular lá na bolsa coletora. Entendido? Alguém ficou com alguma dúvida? Só pode fazer o balãozinho, professora, que é o cuff, depois que quando coloca a sonda, né? Aí enche o balãozinho, depois coloca o saco, né? Coletor. Isso? Isso. Muita atenção para quando for colocar o saco, porque aqui é um desenho, mas aqui na vida real existe esse dispositivo aqui, ó, que é onde você vai esvaziar a bolsa coletora, né? Então, quando você for introduzir, é um procedimento estéril, pessoal. É um procedimento, existe um POP, tá? Para esse tipo de procedimento. O que é um POP? É um procedimento operacional padrão. Ele precisa ser feito passo a passo, sem pular nenhum passo, daquela forma, sem contaminar, tá bom? E precisa ser seguido esse passo a passo. E em algum momento desse passo a passo, isso tudo aqui vai ser conectado, já vai estar tudo conectado. E aqui vai estar fechadinho para não ter, quando você inserir a sonda, encher o balão, já vai estar saindo a sonda. Então, você pode clampear aqui para não ter a passagem de urina, né? E clampeia aqui embaixo também, para a urina não descer, não sair, não molhar, não sujar tudo. Tá certo? Entendido? Respondi tua pergunta? Respondeu sim, obrigada. Nada, querida. Mais alguém, pessoal? Quer fazer alguma pergunta? Foi entendido até aqui? Eu vou responder aqui algumas perguntas do chat, tá bom? A Samira perguntou assim, ó, possivelmente fazer uma cirurgia no fim do ano, parece que vou ter a minha primeira experiência com essa sonda, vai ser uma cirurgia de correção da minha escoliose. Possivelmente sim, você vai usar essa sonda, tá? A Raquel colocou, então no caso dessas passagens de sonda, aumenta o risco de infecção, já que adentra na pessoa e pode levar... Isso, exatamente. Como é um dispositivo, um corpo estranho, gente, vai aumentar o risco de infecção, tá certo? Infecção urinária, né? O Matheus colocou, essa bolsa coletora, quando estiver consideravelmente cheia, quem fica responsável por trocar? Nas unidades de saúde, normalmente é rotina já também, né, da unidade, os técnicos ficam responsáveis por secar as bolsas, e quando se faz o balanço hídrico, né, a enfermeira também ajuda a fazer o balanço hídrico, tem que calcular, existem horários específicos para fazer esse esvaziamento, tá certo? Porque precisa ser anotado quanto que está sendo esvaziado, tá? Mas isso tudo vai de unidade para unidade. Se for na residência, vai ser quem é responsável por aquele paciente que está utilizando a sonda, ou o cuidador, o técnico que é contratado e está lá na residência cuidando desse paciente, um familiar, tá? Muitos pacientes que precisam fazer o uso da bolsa, dessa sonda vesical de demora, e eles vão para casa, tá certo? Dependendo da patologia dele, do quadro clínico dele, ele precisa fazer a sonda por um determinado tempo, e eles vão para casa, vivem vida normal, tá bom? E eles são orientados, tá? Tanto eles quanto os familiares. Eles são orientados sobre todos os cuidados que precisam ter com essa sonda, tá certo? Pronto, deu para entender até aqui?
Gente, vamos só dar um intervalinho, porque eu tô com a garganta muito ressecada, tô aqui querendo tossir. Então, vamos só dar um intervalinho, a gente volta às 8h20, tá certo? Todo mundo concorda? Combinado assim? Concordo. Pronto, a gente volta, tá? Quem tiver ficado com alguma dúvida, pode mandar aqui no chat logo, que quando a gente voltar eu respondo, tá certo? Eu tô indo muito rápido, pessoal, ou tá tranquilo? Está tranquilo, Tá professor. tranquilo, professor. Tá ótimo. Pronto. Então, vamos lá, tá? A gente volta às 8h20. Vou só parar aqui de gravar. E me lembrem, tá? De botar pra gravar novamente, pra mim não esquecer. Pronto, então vamos lá dar um intervalinho, tá bom?